Boa noite a todos. Vamos para a nossa matéria Religiões Comparadas Orientais. Sempre quando nós estudamos religiões, é importante ler esse artigo. Diz o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos do Homem: todo homem tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto, pela observância, isolada ou coletivamente, em público ou em particular. É o que nós faremos. Nós vamos, como eu sempre digo, só comparar as religiões. Animismo, a religião do fetiche. Quem já viu falar essa palavra, fetiche? A magia, fetiche. Oi? Tá. Bem, só para ter uma ideia, vocês conseguem ver o gráfico aí, essa relação? Veja, de todos os países aí, só tem um que não fica na África. Dá para ver qual é? Não. Vamos lá, gente. Qual aí não fica na África? Exatamente. Não fica na África, na Ásia. Os demais todos ficam na África. E você vê que a maior população é do Sudão do Sul, com 3.590.000 adeptos, aí vai. Então veja que tem 32% da população. 32% da população é animista. Aí o que eu fiz? Como eu faço quase em todas as aulas, esse é o mapa, mais ou menos, a África e só um lá na Ásia. Sabe quanto significa o animismo no mundo? Considerando a população 8 bilhões, 0,1%. Entre 0,1 e 0,2 no máximo, exagerando. Então veja que é insignificante perto da população mundial. Cristianismo 35%, 33%. Islamismo 25%, 22%, 23%. Aí vamos exagerar, 0,2%. Bem, então vamos ver alguns pontos para fixar o movimento. O animismo é a modalidade religiosa que, além de implantar espíritos em toda a natureza, considera tais espíritos semelhantes ao espírito do homem. Essa religião também é conhecida como fetichismo. Esse nome, nós vamos ver que foram os portugueses que deram. Lá quando eles chegaram na África, que eles viram essa religião, deram esse nome. Mas aí os antropólogos acharam, não, esse nome não está caindo bem. Aí mudaram para animismo, né? Porque falar fetichismo é falar de magia. E ela tem magia mesmo. O termo fetiche significa coisa feiticeira ou coisa encantada, dando a ideia de algo dotado de força mágica. Por isso que eles preferiram mudar o nome para animismo. Essa expressão foi popularizada pelos navegadores, como eu disse, portugueses, que empregavam para designar objetos relacionados a culto, instrumentos de magia utilizados pelos negros. Então veja que é uma religião que predomina na África. Pontos básicos da crença animista. Vocês já viram que é uma religião bem primitiva. Ela não tem um cânon. Ela não tem escritos, até porque muitos grupos nem escrita tinham. Então é uma religião realmente bem tribal, bem primitiva. Primeiro, olha que interessante, a alma está ligada estreitamente ao corpo ou a alguma parte dele. E ainda vão mais longe ao afirmarem que a alma pode deixar o corpo momentaneamente sem que este faleça. Ou seja, por meio dos rituais a pessoa consegue sair do corpo e ir para outro lugar. Acho que vocês já viram isso em algum filme, principalmente entre os índios, já viram isso aí? Então a alma pode
sair do corpo. Se bem que nós também tem hora que a gente dá uma viajada. Você está na sala de aula, mas você pode estar em outro lugar. Não pode? No mundo da lua? Não, aí, professor, quando o camarada está com o carro com problema, ele vai passar na frente, aí o povo sai da alma. Bom, 2. Consideram a possibilidade de a alma ser comida, transportada e, em determinados casos, substituída, consertada e até reformada. Vê que é complexo, hein? A pessoa comer a alma de uma pessoa, e aí cria todo um medo. O povo, eles têm medo de perder parte da alma. Agora veja que situação. A individualidade não se detém na periferia de uma pessoa, devido ao entendimento de que a mentalidade funde-se ao próprio corpo com o que cresce sobre ele, com aquilo que sai dele: unhas, cabelos, secreções, urina, excrementos, lágrimas, esperma, etc. Tudo faz parte da alma. Uma alma cresce, não é complicado? Agora vai vendo o que isso causa. Nesta modalidade religiosa também se aceita a realidade do dano que se pode ser causado a uma pessoa, bastando para tanto que um desses elementos integrantes seja empregado em ritual de magia. Ou seja, tudo que é seu, se alguém pegar, pode provocar um ritual contra você, um mal para você. Até só excremento, qualquer coisa, cabelo, unha, até com a sombra, a pessoa pode causar um dano para o outro por meio da sombra da pessoa, entendeu? Nesses rituais. A morte do indivíduo, por conta desse conglomerado de possibilidades, faz com que os seus familiares queimem todos os utensílios que pertenciam ao falecido, entendeu? Morreu, queima tudo, não deixa nada, porque alguém... Por quê? Porque eles acreditam que existe um mundo dos mortos que é como o nosso, só que invisível, entendeu? Então quando a pessoa morre, junta tudo e queima tudo, não deixa nada. Tudo que foi da pessoa, objetos, roupa, tudo, queima tudo. Vocês sabiam disso? Queima tudo, destrói, some, não pode, porque se deixar um cabelo da pessoa, pode ser usado para um ritual, unha, e até você viu aí na urina e outras coisas. Vocês sabiam disso? Triste, não é? Não, aí é prática mesmo. Na Índia é uma prática a cremação. Até existe uma discussão entre nós cristãos se pode ou não cremar. Não, nós não temos essa tradição, mas também não tem nada que pode dizer que é pecado, não pode, não tem como. Não tem como falar que é errado. Nós temos por tradição o sepultamento, mas não tem como trabalhar isso aí e falar não é pecado cremar. Não tem. A ressurreição, Deus não vai ter problema com isso, né? Exatamente. Vai receber um novo corpo. Os mortos animistas são apegados à comida, bebida e às homenagens. A mentalidade primitiva é convicta de que os mortos podem estar presentes ou ausentes, considerando ainda a possibilidade de que possam estar em vários lugares ao mesmo tempo. Tem essa ainda. Mas aí, no caso, a necromancia é uma prática espírita de invocar o morto, a alma penada, está por aí. Tem tudo a ver. Essa sociedade de mortos está dividida em clãs num contexto semelhante aos dos vivos. Da mesma forma que é possível uma reencarnação, também aceita a tese de que alguns desses desapareçam definitivamente. Então veja, apesar de acreditarem que a pessoa quando morre, ela continua circulando por aí, o espírito fica vagando, no caso lá na África, nas matas, mas
não é a imortalidade da alma, porque a alma pode desaparecer definitivamente. Então a teologia, não tem teologia, mas é uma ideia diferente da nossa. Por exemplo, é uma ideia dúbia. O que vocês entendem por estado intermediário? O que vocês entendem por estado intermediário? Bora. Oi? O que é o estado intermediário? Vocês já estudaram o estado intermediário? Vocês já tiveram escatologia? Toda vez que fala em morte, eu fico assustado. Isso aí seria antes da ressurreição. Vocês já estudaram escatologia? A escatologia é dividida em duas partes: a escatologia geral e a escatologia individual. E na escatologia individual, o que nós estudamos? O estado intermediário. O que é o estado intermediário? É quando a pessoa deixa o corpo até o dia da ressurreição. Porque nós temos duas ressurreições: tem a ressurreição dos crentes e tem a ressurreição daqueles que não vão herdar a vida eterna. Oi? Não, sono da alma é heresia. Sono da alma, a pessoa quando sai do corpo fica inconsciente. Essa é a doutrina ensinada pelos adventistas. Nós já aprendemos aqui que o Charles Taze Russell foi adventista, aí quando ele funda o movimento Testemunhas de Jeová, ele leva essa doutrina com ele. Então a doutrina sono da alma é uma heresia. O que nós ensinamos? Estado intermediário. Quando a pessoa sai do corpo, ela continua consciente. Assim como ensinam também o Espiritismo. Mas não é porque o Espiritismo ensina uma doutrina, ela não pode ser verdade. Todas as religiões têm elementos da verdade. Por exemplo, crer em Deus. O espírita crê em Deus também, diferente da nossa concepção, mas crê. As Testemunhas de Jeová também creem em Deus. Não é porque de uma outra religião eu não posso aceitar o que ela crê. Então veja, a doutrina da imortalidade da alma, ela é bíblica. Ela é bíblica. É como está, por exemplo, posso citar um texto, Hebreus 9:27. Como aos homens está destinado a deixarem o corpo uma só vez, segue depois o juízo. E Jesus falou sobre isso, Paulo falou sobre isso. Voltando aqui, o animismo crê nisso também. Mas só que eles não acreditam que a alma é uma entidade separada do corpo. Ela está dentro. É complicada a concepção deles, até porque eles não têm um tratado teológico, não tem um cânon. O que nós entendemos? O que vocês entendem por pessoa? O que é uma pessoa? O ser integral. Oi? O ser integral. Não. O que é uma pessoa? Por que você é uma pessoa? E se você não tivesse corpo, você não era pessoa? É. A morte é sempre uma incógnita. Não, mas eu não. Meu professor de sistemática, ele falou o seguinte: a morte é a extinção da vida, né? Não. Então quando Jesus falou, ainda que você esteja morto, viverá, então quem crê em mim nunca morrerá, passa da morte para a vida, não pode ser. E o ladrão na cruz então? Hein? E o ladrão na cruz? Não foi para o paraíso? Então veja bem, é complicada essa definição, mas só um detalhe para não esquecer: todo ser que tem as três faculdades da personalidade é um ser pessoal. Lembra? Intelecto, emoção e vontade. Concorda comigo? Então vamos lá. O pai tem intelecto, emoção e vontade? Tem. Deus é sábio? O pai é sábio? Ele fica emocionado? Fica. Ele fica irado. Emoção. E ele tem vontade? Jesus falou: meu pai trabalha até hoje, ou até agora eu trabalho também. Jesus tem essas três faculdades? Tem. E o Espírito Santo? Espírito Santo. Então é um ser espiritual, mas pessoal. Concorda ou não? Os anjos são pessoas? Sim ou não? São pessoas espirituais.
O corpo do anjo é espiritual. O anjo tem vontade? Tem intelecto? Tem emoção? Tem. Olha o diabo. O diabo, a vontade dele é destruir a obra de Deus, é um ser pessoal. Tudo bem até aí? Então veja, só que nós, na nossa teologia, quando a pessoa morre, aí entra a palavra morte, polissêmica, 3 significados. Morte espiritual, está cheio, o mundo jaz no maligno, o mundo está morto. Houve uma época que de repente você era morto espiritual, aí você nasceu de novo, é porque Jesus trata com Nicodemos. Morte espiritual. Morte física, que é sair do corpo, deixar o corpo. E morte eterna é onde serão lançados o diabo, seus anjos e todos os que não temem Deus, no Guiena, que não foi inaugurado ainda. Então, período intermediário da nossa teologia, quando você deixa o corpo, ó, fulano morreu, você vai lá no velório, lá só está o cadáver dele. O irmão aqui que partiu para o senhor, o aluno, quem foi no velório? Só estava o corpo dele lá, o cadáver, a parte material. Ele foi para o paraíso. Nesse caso aqui, a pessoa sai do corpo, mas ela é uma extensão do corpo, porque eles pegam, você não viu que pode comer a alma da pessoa no animismo? Ele pode pegar, o cabelo é uma extensão da alma, eles não separam o corpo da alma, não separam. E a alma pode desaparecer definitivamente, entenderam? Então também não é a imortalidade da alma, não é separada da alma, do corpo, não é. Por isso que quando a pessoa morre, o corpo, eles queimam tudo, até os objetos da pessoa, e utilizam também coisas da pessoa para fazer, usa para o bem também, para fazer um feitiço, uma magia, né? Vou usar a palavra magia, uma magia para o bem ou para o mal. Por isso que eles são cuidadosos com as coisas dele, porque se o inimigo, porque nós estamos falando de tribo, o camarada está lá na floresta, o inimigo vai lá, fez alguma coisa lá, urinou, aí vem o inimigo, pega, leva lá pro feiticeiro, e ele vai fazer um feitiço contra aquela pessoa. Por isso que eles têm todo esse cuidado. Entenderam? Tudo bem? Você não crê na doutrina da imortalidade da alma? Não é que eu creio, professor. Quando eu falei que a morte é extinção da vida, é material mesmo. Material. Não, então é o corpo, a matéria, mas não é a vida, continua. Mas quando eu falei é morte, morreu, acabou. A alma, mas o corpo, acabou. Não, o corpo físico. Bom, então, gente, rituais, vamos só ver alguns rituais. Hoje é tranquilo, rituais. Aceitam que forças místicas podem ser comparadas a espíritos, animando a natureza, logo o homem pode exercer ação sobre esta mesma natureza, tal como exerce sobre os seres espirituais, por meio de palavras, gestos apropriados ou ritual, o que caracterizaria a magia. Olha só, para chover, um ritual para chover, uma dança, palavras, água, representação, um desenho lá na rocha, tudo isso daí faz parte do animismo. Exatamente. Só que como a natureza também são espíritos, não é um Deus, é a natureza, ela tem um espírito. Então ele vai fazer uma coisa para provocar aquilo. No caso, chuva. Vocês já viram isso? Dança da chuva? Tem. Gestos. Tem no nosso meio, no Brasil tem também elementos do ânimo. O pessoal falando que tirando o Mianmar, que é uma religião, É religião. Animismo é religião. É uma religião que ela tem o berço dela na África. Então, sim. No Brasil, como tem essas ramificações da sim. religiões
Sim, é o que nós já estudamos, sim. E lá na Geografia estudamos também que os índios. Sim. Então, os índios também têm as práticas deles, animista, primitiva. Só que você não tem um cânon, você não tem um escrito. É natural. Não... O Haiti também, né? O Haiti é fonte dessa... Tem, na América. Mas quando eu mostrei, eu falei onde predomina, na África. Entendeu? A magia é a técnica e a matéria do animismo. De acordo com esta fórmula, basta-nos tão somente pronunciar as palavras apropriadas em alta voz ou cantadas para que se produzam efeitos como curas, por exemplo. Ou então imitar um acontecimento para que o mesmo seja reproduzido. Como magia. Concorda comigo? A música. Está eu vi, acho que foi na televisão que eu vi. Invocando uma pessoa que já morreu por meio de instrumentos, cantando, chamando aquela pessoa, aquela entidade. É isso aí que o texto está dizendo. Então isso é comum no animismo. Aí mora o perigo, aqueles instrumentos. Não, o instrumento não tem problema nenhum. Tudo bem, mas tem que ter um filtro para você pensar talvez que está adorando a Deus, está adorando a Deus. Foi o que nós aprendemos aqui quando estudamos o culto afro. Tem que separar a cultura da religião. Ocorre que a cultura ela foi manchada pelo pecado. Então tem que achar essa diferença. Aí é questão regional. A música evangélica lá no Nordeste é diferente da música evangélica no Sul, no Sudeste. A música acompanha a gente, o nosso meio ambiente, não tem como. Nosso contexto. Exatamente, tem que contextualizar. Porque daí você vai querer colocar o quê? Instrumento de metal, que é uma coisa mais da Europa, que foi trazida para o Brasil. Isso aí, essa questão antropológica aí tem que ser muito bem estudado no meio acadêmico. É um assunto muito delicado, muito delicado. Os animistas são estimuladores do uso de talismãs, olha aí, amuletos e objetos de feitiço, todos com inquestionável poder mágico. Os adornos só podem ser empregados como artefatos de enfeite se antes já tiverem produzido seus efeitos como agentes de rituais de magia. O primeiro leva lá no ritual, faz toda uma cerimônia, lá tem o líder, o pajé, enfim, aí você usa. Eu falei aos irmãos que foram para a Bahia, voltaram todos com fitinha no braço. E aí, irmão, voltaram tudo com fitinha da Bahia. Normal, lá, aquelas fitinhas lá. Você está vendo? Aí é o sincretismo religioso, é uma coisa tão. É o sincretismo religioso. Eu estava falando quando a senhora saiu, por exemplo, de levar uma fotografia de um familiar para o pastor orar, ungir. É por bem, mas está vendo de onde vem? Não estou falando se está certo, se está. Não é essa questão aqui na sala de aula. E não é o brasileiro, não é aquilo? Existe a boa magia praticada pelos chefes e pelos sacerdotes, ou mesmo pelos feiticeiros. A magia má é praticada pelos nigromantes, leia-se necromantes, que é aquele que consulta morto, que por seus encantamentos podem provocar a enfermidade e até a morte. E não tem gente assim que vai, procura um centro e fala lá, olha, estou tendo um problema, fizeram mal para mim, para reverter. E mesmo na igreja, olha, eu já vi essa linguagem na televisão, alguém fez um despacho para você, vem aqui, toda essa confusão, tá aí, ó, vem daí.
O meio de anular este ato é o contrafeitiço. Contrafeitiço. Que se daria pela invocação do espírito do remédio. Aí é a linguagem, é só a linguagem. Para que este invalide o espírito da doença agindo sobre ele. Contrafeitiço. Feitiço vira feiticeiro. É, entendeu?